Olá para você que está ligado no DS nesta tarde de quinta-feira. São 5 horas e 22 minutos e começa agora mais um DS Entrevista. E hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo o secretário de Saúde Municipal de Suzano, Luiz Cláudio Guiomon. Obrigado. Secretário, prazer em receber. Prazer. Eu queria de início que você desse uma saudação para os internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Boa tarde a todos, aos internautas, às pessoas que estão ouvintes desse nosso bate-papo hoje aqui. Sim. É muito importante sempre passar informação, né? E sempre que vocês me convidam, eu estou sempre à disposição para a gente dar essa informação que é tão importante hoje, a gente falar de saúde, que eu digo lá na secretaria que informação salva vidas. É importante a gente falar. Com certeza. E, secretário, o primeiro assunto que eu queria abordar com você é que Suzano conquistou o primeiro lugar na etapa estadual do Prêmio de Saúde Bucal, né? Eu queria que você comentasse onde que ocorreu esse evento, como que foi, como funcionou. Isso é interessante a gente falar que ele remete ao início da nossa gestão. Uhum. A gente, lá na secretaria, são vários setores, né? Que a gente faz essa administração, essa gestão da saúde de Suzano, e a parte que é mais direcionada à saúde bucal, que é até a doutora Marisa Sugaia que coordena. Uhum. Ela vem desde o início reestruturando, junto com a secretaria, junto com o apoio da prefeitura, uma determinação do prefeito Rodrigo Achiuchi, deu cartas brancas para a gente poder, dentro do nosso quadradinho ali, né, trabalhar e conseguir ampliar tudo que é possível com capricho. Então a gente, através dessa direção, fez vários apontamentos com os profissionais, curso, reciclagem, compra de material mais adequado. Então a gente foi fazendo toda essa adequação e a gente apresentou esse projeto, né? A Saúde Bucal apresentou esse projeto. O ano passado a gente ficou em segundo lugar. Bateu na trave. A gente percebeu que, poxa, já valeu a pena para a gente fazer essas ações. Então, o Conselho Federal de Odontologia faz esse trabalho para ver como está sendo o desenvolvimento da odontologia nos municípios. Uhum. E eu acho que tem que fazer mesmo. O SUS, ele não é só a consulta médica, eu brinco, né? Sim. É muito importante a gente falar da consulta médica, mas é importante falar dos outros profissionais de saúde que tem e a consulta odontológica. Uhum. E eu dou todo o apoio para essa classe que desenvolveu um trabalho fantástico desde o início da gestão, através do Rodrigo Achiuchi, eu como secretário e a Marisa como coordenadora da saúde bucal, para a gente conseguir ampliar esse acesso. Então esse acesso são trabalho em escolas. Isso que eu ia perguntar, quais são esses trabalhos, né? São trabalhos nas escolas, fazendo a parte de prevenção, atuando, vendo, atendendo as crianças. Não só a palestra em si, mas tem um atendimento em parceria com as entidades que perceberam que a gente está fazendo um trabalho de volume, de qualidade também, quiseram ser parceiras da gente. Então agradeço também aqui a todas lá tem pessoal da UMEC que vem, Brás Cubas, lá de Mogi também, eles vêm carinhosamente ajudar a poder desenvolver esse trabalho junto com os nossos profissionais. E a gente vai nas escolas atender as crianças, vai em casa de idosos também faz esse trabalho, nas unidades básicas de saúde faz o atendimento, né? O atendimento ele vem melhorando a cada dia, porque a gente vem ampliando o tratamento também. Então, antigamente, a gente pode pensar assim, antigamente tinha muito aquele problema de arranca o dente, não é? Tá tudo certo. Tá com dor, arranca o dente e daí resolve o problema de uma vez. E hoje em dia a gente tem todo esse trabalho. Tem um cuidado, né? Tem um cuidado, a gente atende, tem todas as especialidades da odontologia, elas também estão sendo desenvolvidas aqui em Suzano. E isso é uma gratidão de uma equipe competente que a gente tem, e eu sou servidor público, eu sou médico da rede. Sim. E quando a gente tem esse tipo de gestão, a gente fica até empolgado de trabalhar melhor. Sim. Então aconteceu muito legal isso na Odonto, e a gente felizmente ganhamos esse primeiro lugar no estado, e isso só comprova que a gente estava no caminho certo. Um bom trabalho.
E eu não falei no início da live aqui no Facebook, mas quem quiser participar com a gente, pode mandar sua pergunta, que o secretário vai estar respondendo aqui no final da entrevista ou no meio. A gente vai vendo aqui, né? Isso, é. E, bom, a segunda questão que eu queria perguntar para você é que em maio teve a prestação de contas, né, do balanço do Serviço da Saúde, né? Isso. Foi 1.500.000 atendimentos realizados, procedimentos realizados. Isso. Eu queria que você comentasse como que você enxerga esse número, né, de 1.500.000, mais, né? É uma vitória. É uma vitória, porque isso... Para começar, né? E detalhe, foram nos 4 meses, né, desse ano. 4 meses, o quadrimestre. Até estou com um aqui que a gente vai apresentar já no final do mês que vem, o segundo quadrimestre. Certo. São mais de 1,5 milhão de procedimentos realizados. O que quer dizer isso? Então, primeiramente, por que a gente coloca esse número? Porque esse número é o mais fidedigno para a gente ir comparando se a gente está fazendo mais coisa ou não. Você entendeu? Sim. Então, por exemplo, não são 1,5 milhão de consultas médicas. Sim. Né? Que nem seriam 5 vezes a população de Suzano. Mas são exames laboratoriais, retirada de medicamento, aferição de pressão, aferição a destro para ver se tem glicemia, atendimento odontológico, atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico, atendimento farmacêutico. Todos os procedimentos que o SUS de Suzano faz, via Secretaria Municipal de Saúde, estão nesse relatório, nesses procedimentos. Então, assim eu consigo ter uma noção se a gente está andando e está sempre no caminho certo. Sim. Então, para a gente começar com esse, eu falo que esse é um número mágico, né? Sim. É para a gente sempre ter esse objetivo e espero que nunca mude. Sim. Porque isso é o mais fidedigno para a gente ver se a saúde está trabalhando. Exato. Desse número, a gente separa assim. Só para a gente ter uma ideia que é legal, quer ver? Certo. No outro quadrimestre. Consultas médicas realizadas. Então, desse 1.580 e pouco mil procedimentos, tem um número que são de consultas médicas realizadas. São quase 300 mil consultas. Muitas, Então, se a gente for parar para pensar, é quase a população de Suzano. Sim. Então, a gente tem 23 equipamentos, 21 e os de especialidades, equipamentos, que atendem essa população. Sim. Então, distribuído nesses 23 equipamentos, a gente conseguiu atender quase a população de Suzano, se a gente for pegar o número literalmente. É lógico que tem a consulta, o retorno, sim, então ele conta também. Mas isso é para mostrar como hoje o SUS ele é importante e faz parte da gente conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas e como o SUS de Suzano está se fortalecendo e está cada dia melhor. Exatamente isso que eu ia comentar, porque em muitas cidades fora daqui de Suzano, né, esses procedimentos, né, realizados estão, vamos dizer, na fila de espera, muita gente demora, né, para acontecer. E, bom, agora vamos mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar da campanha de Setembro Amarelo, né, a gente está no mês agora. Queria saber as ações que Suzano realizou, né, ou está realizando ainda, sobre a campanha do Setembro Amarelo. Eu fico orgulhoso de toda a equipe que a gente tem, de todos os profissionais de saúde de Suzano. A gente tem, do mesmo modo que eu falei da saúde bucal, a nossa diretora da atenção psicossocial, a Dulce Ramos, ela é fantástica também, né? Então, a gente já fez o ano passado, o ano retrasado, o Setembro Amarelo, e esse ano a gente veio com mais força ainda, até devido ao problema que teve em março, né? Com a Escola Raul Brasil. Então a gente, ele aumentou em demasia o número de atendimento, porque muitas pessoas se sentiram afetadas e procuraram o serviço, e a gente está de braço aberto para recebê-las. E foram mais de 120 ações em escola, até esse momento, está acontecendo. Mais de 120 ações em todas as unidades básicas de saúde e em todas as escolas vinculadas com esse nossa ação. Número alto. E o ano passado, altíssimo. Você lembra quanto foi? Não lembro do ano passado, porque o ano passado a gente fazia mais essas palestras e era menos dentro, não tinha as escolas, por exemplo. Eles discutiam o assunto, mas agora a gente tem efetivamente o profissional, psicólogo, fazendo roda de conversa, atendimento individualizado com as escolas e nas unidades básicas de saúde. Então, isso foi um diferencial, assim, para esse ano fantástico e meus parabéns para todos esses profissionais da área da saúde mental
que eu vou até confessar aqui para vocês, até Claro, para os ouvintes, né? Que se a gente não tivesse uma rede já bem estruturada, precisa melhorar muito ainda, mas na região a gente tem uma rede bem estruturada de saúde mental, a gente não conseguiria segurar como a gente segurou essa demanda pós aquele problema do Raul Brasil. Então, fica aqui também, eu queria compartilhar com todos os ouvintes para a gente ter orgulho desses profissionais que trabalham aqui em Suzano na nossa rede de saúde mental. E até o final desse mês ainda tem alguma atividade programada do Setembro Amarelo? Tem. Não, na verdade, então isso é muito importante essa sua pergunta, porque é o seguinte, não é só setembro. Setembro a gente faz a publicidade dos eventos, né? Esses eventos são anuais, vai ser o ano inteiro o evento acontecendo nas unidades e tudo, para a gente poder fazer esse atendimento. Né? Ou é mais coletiva, individualizado, são ações da saúde mental, mas que são o ano inteiro, em todas as unidades e agora em todas as escolas também. Legal. E, bom, agora um assunto mais delicado. O TCL soltou um relatório apontando falhas, né, em 3 postos aqui de Suzano. A UBS de Palmeiras, a UBS do José Mariano de Souza Coutinho Júnior e a UBS Tabamarajoara, né? Isso. Tem alguns apontamentos, como por exemplo, não possui extintor, não apresentam registro de responsabilidade técnica, a vistoria, enfim. Eu queria saber quais providências que a Secretaria está tomando sobre esse assunto, como que vocês foram informados? Sim, a gente está sempre de braços abertos para o Tribunal de Contas, porque é assim, quando a gente assumiu, a gente tinha uma rede sucateada, não é? Então, o que acontece? A gente fez um cronograma de ações para fazer essa revitalização de toda a nossa rede. E a gente fez, até tem um gráfico que a gente, no início da gestão, a gente começou a programar para fazer. Eu até tenho aqui, quer ver? Então a gente fez já, por exemplo, unidade básica em construção, tem a da Vila Morim e do Monte Cristo. Certo. Né? Então essas daí ficam prontas, está tudo certinho. Né? Mas a gente começou a fazer a reforma no Jardim Iqueda, no Vila Fátima, no Boa Vista, no CS2, no Colorado. Essas estão em reforma agora. As que já fizeram a reforma, a gente tem, que já foram entregues. Concluídas. Foi no Jardim Europa, no Jardim Maitê, no Casa Branca, no Jardim Natal, no Nakamura e no Tabamarajoara. Então, o que acontece? Incluiu uma dessas daqui. Isso, incluiu, porque a gente reformou e agora eles vão verificar e daí tem uma lista lá para checar, né? Então, e quando eles apontam alguma coisa, é importante a gente ter essa noção, ir lá e resolver o problema, não é? Então, a gente tem essa lista, a gente vai fazendo, e os apontamentos, às vezes, são apontamentos que são corretos, eu não discuto o apontamento, mas que a gente consegue resolver. Muitas das vezes são pequenas ações que a gente deveria fazer, igual extintor de incêndio, a gente precisa colocar, está na licitação para comprar, para trazer, não é? A parte da farmácia, tinha um pedaço que embolorou no teto, era um pequeno pedaço de umidade que a gente já resolveu. Então, são coisas assim, mas é obrigação deles apontar e eu fico feliz disso, de ter o Tribunal de Contas. Para mim não é aquelas coisas, caramba, chegou o Tribunal de Contas. Não, vamos lá. É importante para solucionar. Vamos junto deixar isso legal. Então, assim, para mim vejo sempre com bons olhos a gente poder trabalhar, alguém fiscalizar, até a parte dos vereadores, a parte do Tribunal de Contas, do Ministério Público, o mais aberto possível para a gente, em conjunto, ir fazendo o famoso que eu falo sempre na secretaria. Vamos em frente, né? A gente vai construindo com o olhar de todo mundo, que ninguém tem razão sozinho. Quando a gente conversa em grupo, a gente consegue fazer melhor. Sim. E Suzano recebeu quase 10 milhões de emendas de parlamentares, né, para a saúde e infraestrutura da cidade. Eu queria saber como que está funcionando essa verba, né? Se já foi distribuído, para onde vai, você sabe me dizer? Isso daí é mais complicado de explicar, né? Porque a verba ela é disponibilizada, mas muitas vezes demora para chegar. Entendeu? Então, assim, por isso a gente faz uma programação. Então, essa verba vai para a compra de ambulância, vai para reforma de unidade básica de saúde, vai para construção, vai para custeio, não é? Então, ela vai chegando e a gente vai distribuindo para o que acontece. O que engana muito falar
Por exemplo, chegou, igual construção de uma UPA. O governo deu 3 milhões de reais para a gente construir uma UPA. Certo. Depois custa 1,5 milhão para custear. Então a gente tem que sempre estar pensando em como é que a gente vai manter aquilo, construir, manter, ampliar, e se é necessário ou não. Então essa gestão do recurso público, daí ela é feita da Secretaria de Saúde, junto com a administração, um controle, junto com o financeiro, junto com o jurídico, junto com o gabinete, para a gente poder ir construindo aqui em Suzano. A gente esqueceu de falar da tuberculose, recebemos também em primeiro lugar. Do prêmio? Do prêmio, prêmio estadual da tuberculose. Pode falar para a gente comentar sobre esse prêmio também. Legal. O Estado, ele faz isso é legal, que são os projetos que a gente faz, porque a gente, por exemplo, né, na minha prestação de contas, a gente faz todos os serviços que a gente faz. Então, tuberculose entraria onde? A gente tem um ambulatório de tuberculose. Então, o paciente entrou pelo posto de saúde, sentiu que estava mal, fez o exame, diagnosticou, ele vai ser cuidado pelo ambulatório de especialidades, ele vai receber o tratamento. Até muito importante a gente, nesse momento, falar de atenção básica. Então, você que está aí ouvindo agora a gente, lembrar que do mesma forma que é importante fazer a vacinação e estar com o calendário vacinal em dia, por quê? Porque não é só você, a obrigação sua de fazer. Se o seu vizinho não fizer, uma pessoa que não pode fazer a vacina pode pegar a doença. Pode pegar a doença. Então, é obrigação moral de todo mundo fazer a vacina. Sim. E a gente está indo bem aqui em Suzano. A gente sempre consegue uns índices bons de vacinação. Então, da mesma forma, acontece o ambulatório de tuberculose. Qual que é o nosso grande problema hoje no Brasil da tuberculose? Por que a tuberculose não está erradicada? Porque o tratamento é longo, não é? E o tratamento ele tem muito a ver também com algum estilo de vida da pessoa para pegar a tuberculose. Então, a gente tem que tratar duas coisas, né? A pessoa tem que estar bem biopsicossocialmente, então tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que estar saudável para não pegar. Então, se ela pegou é porque também tem alguma coisa ali. Então, o município que faz todas essas ações de fazer busca ativa de tuberculose, de fazer o exame, de quem diagnosticou tuberculose, já faz o exame de HIV para ver, são vários fatores, eles vão ranqueando esse município. 85% para cima de cura no tratamento, então quer dizer que está sendo feito tudo isso, vai até a casa da pessoa, ver se ela está tomando um remédio. Então, esses eram os dados que precisavam dos municípios, e a gente, no estado, foi lá em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, com todos os municípios que foram agraciados nesse programa, que conseguiram ficar mais de 85% de cura da tuberculose. Suzano ficou em primeiro lugar. Então, mais um orgulho para a gente aqui, a gente agradecer e parabenizar os profissionais, que eu falo que são os guerreiros da saúde, que trabalham diuturnamente para a gente ter esse reconhecimento. Com certeza. E, secretário, agora vamos falar sobre o convênio, né, de Suzano com o CEPACO. O contrato, no valor de 1,2 milhão, prevê a oferta de exames gratuitos à população durante um ano. Eu queria que você comentasse também onde vai acontecer esses atendimentos, como que vai funcionar nessa parceria, né, vamos dizer, esse convênio. Isso vem até... A gente falou agora ali atrás como é que a gente faz a gestão de recursos, né? Sim, que tem outras secretarias envolvidas. Sim. Então, a gente tem que falar aqui a Secretaria do LODUCA, né, de Desenvolvimento. E isso daí que acontece? Ele conseguiu trazer alguns empresários para conversar com a gente e a gente conseguiu fazer esse convênio, né? Legal. Então, a gente pode ofertar... Porque como é que funciona o SUS, né? Que é difícil a gente falar. Por exemplo, eu passei no posto, a pessoa precisa fazer uma cirurgia e não faz. Por quê? Porque qual que é... Eu vou ser bem simples para tentar deixar bem claro também, né? A função do posto de saúde é ter a atenção básica, não é? Eu até brinco quando estou no posto trabalhando, eu falo, gente, a gente tem que lembrar que aqui não é casa de tratamento de doente, é unidade básica de saúde. O nosso objetivo maior é prevenir. Sim. Então a gente tem que falar com todo mundo. Todo mundo deveria passar uma vez no ano no posto para fazer um
uns exames e ver se está tudo em ordem. Daí não tem problema você passar no posto e falar assim, olha, sua consulta está agendada para daqui 45 dias. Tá bom, eu não estou doente. Entendeu? Eu estou fazendo o meu check-up. Então, não tem problema nenhum. Da mesma forma que a gente também põe o idoso como prioridade, e a pessoa que também já está em tratamento crônico, normalmente a gente já reagenda para ela, daqui 6 meses. E às vezes sai até... fica estranho, porque saem umas notícias cruzadas por aí, que fala assim, só daqui 6 meses. Não, a gente agendou já o retorno dela. Não é que é só daqui 6 meses, ela vai precisar voltar daqui 6 meses para ver se está tudo bem. Isso dá muito pano para manga, que as pessoas às vezes usam essa informação positiva de uma maneira ruim. Né? Mas voltando ao funcionamento do SUS, né? Então, o CEPACO, os exames que a gente precisa fazer, a gente faz na rede, que a gente tem de atenção básica, e o Estado, ele faz essa parte de atenção especializada. Então, alguns exames são feitos no Estado, né? E o Estado tem uma demanda muito grande. E aqui na região, Mogi, Ferraz e Itaquá tem um Estado presente na cidade, que é o AME lá em Mogi, o Luzia de Pinho Melo, tem o Santa Marcelina de Itaquá e o Regional de Ferraz. Então, a gente tem essa rede para distribuir, né, esses exames para serem feitos e realizados como o SUS funciona, que organiza atenção básica o município e atenção especializada o Estado. E a gente encaminha para lá. O CEPACO vem para ajudar, porque a gente abre uma portinha a mais para poder falar, poxa, se eu tenho 3 vagas aqui e tenho vaga lá também, a gente consegue distribuir melhor. Então, a gente agradece a CEPACO de fazer essa parceria com a gente, para poder fazer esses exames. Eles precisam fazer também para a prestação de contas deles lá. E saúde é isso, eu falo que não tem... Você sabe que 100% das pessoas são atendidas pelo SUS, né? Sim. As pessoas não entendem, falam, não, mas eu tenho convênio particular. Não, mas eu sou rico. Tá, e daí? Você tem convênio, é rico, e aí você não vai em restaurante? Não, mas eu só como em restaurante chique. Tá bom, mas foi a vigilância sanitária do SUS que foi lá nesse restaurante chique para dar o alvará e para funcionar direitinho. Então, todo mundo está debaixo do SUS. Então, é importante a gente sempre estar valorizando, não é? Igual a CEPACO vem, isso reforça o nosso atendimento, a nossa qualidade que a gente faz. E é importante a gente... Eu sou fã do SUS, né? Sim. Você falar comigo, eu sou fã do SUS. Eu acho que, na verdade, eu acho que o SUS é o maior instrumento que a população tem para entender o que é democracia. Porque ele vê acontecer, ele vai na unidade básica de saúde, ele participa de um conselho gestor, ele aponta os problemas, ele discute por que aquele problema existe. Então, às vezes tem unidade básica de saúde que funciona um pouquinho diferentemente do outra unidade. Por quê? Porque aquele conselho gestor daquela unidade, ele achou melhor daquele jeito, porque a população ali, ela se beneficia mais daquela forma de gestão do local. E é isso aí, o SUS para mim tinha um professor que falava que é uma joia, né? Uma joia. Só que a população ainda não entende que é uma joia. Sim. Mas desde quando começou o SUS até hoje, a gente percebe que ele vem sendo atacado, né? Mas as pessoas que usam o SUS cada vez mais estão entendendo e gostando. Um pouco melhor, E, secretário, você falou de atendimentos, né? Recentemente o DS mesmo publicou uma matéria que o Hospital Luzia de Pinho Melo, como você falou, do estado, né? Ele prestou atendimentos. Muitos pacientes são de Mogi, só que a segunda cidade do Alto Tietê que envia mais pacientes é Suzano, né? Isso, não é que Suzano envia pacientes, mas normal. Pacientes daqui de Suzano vão para lá ser atendidos lá. Eu queria que você comentasse sobre isso. Isso é importante como você falar. Enxerga essa questão? Normal. Na hora que sentaram os gestores, os prefeitos com o Estado, eles discutiram, olha, a gente vai fazer um hospital para atender a atenção especializada, que eu falei. Sim. Não é? Então, os postos de saúde, cada cidade tem que ter o seu. Mas a atenção especializada é o Estado que tem que dar. Mas o Estado também não tem dinheiro para montar um hospital em toda a cidade. Então, tem cidade que é 20 mil habitantes, tem cidade que é 100, tem cidade que é 500, tem cidade que é 300. Daí eles sentam, todos os secretários, a gente faz uma vez por mês, e fala, olha, se a gente tiver que montar um hospital para atender todos vocês, em que local vai ser? Daí Mogi foi escolhido na época e colocaram lá em Mogi o Hospital Luzia de Pinho Melo. Mas o hospital está lá
para funcionar para a gente. Para todos. Você entendeu? Então é para Suzano, para Mogi, para Arujá, para Ferraz, para Itaquá. Todos podem, devem e usam o hospital referência que o Estado deu para a gente. Entendi. Entendeu? Sim. Então o que acontece? Aí é uma pauta que é interessante a gente falar. É melhor a gente pedir que amplie as nossas vagas em Mogi do que mandar um paciente para Guarulhos, para dentro de São Paulo, Sim. que é mais longe. Sim. Não é? E agora o Estado, da mesma forma, ele tá quase saindo, né? Que agora já começou essa primeira fase, aqui no HC de Suzano, Sim. que vai começar a disponibilizar também essas vagas ali no HC de Suzano. A partir de quando? Então, ele não tem... Já, pelo que me falaram, a gente já vai poder começar a usar os exames mais simples. Mas os exames especializados eu ainda não tenho essa data prevista. Entendi. Nem a abertura do HC também, de portas abertas, né? Não, isso daí questão ainda não foi falado. É o que a gente espera, né? Ansiosamente. E você falou do hospital, a gente estava falando do Hospital Luzia de Pinho Melo, eu queria que você falasse também do hospital regional, né? Dessa contenção de verbas do governo federal, né? Você poderia falar como que está essa situação lá do hospital regional aqui de Suzano, que está sendo construído ainda? Qual? Ah, lá com verba federal? Isso, verba federal, do governo federal. Isso é bem simples, né? A gente tem um hospital que tem um recurso federal, mas vai ter um custeio municipal. A gente precisa até depois brigar, sentar todo mundo e falar, olha, gente, a região cresceu muito, esse hospital que era para a gente transferir lá da Santa Casa, aquele PS que fica embaixo que é municipal, transferir para lá, né? E lá na Santa Casa continuasse com o pronto-socorro dentro da Santa Casa mesmo. Mas para a gente poder ampliar e crescer e ter um local próprio para crescer. Ele está porque assim, na saúde funciona assim. A gente falou, é importante fazer um hospital regional aqui. Tá. A gente indica. Mas quem vai fazer todo o trâmite depois é o obras, é o financeiro, é o jurídico, né? Entendeu? Então ele está nessa fase de construção, a gente não tem assim uma ação direta nele. Então, quem tem isso são as outras secretarias. Mas o que eu vejo que está acontecendo é que está sendo resolvido todo esse problema. Fizeram essa primeira fase, que foi a fase de estrutura embaixo, lá como é que chama mesmo? Para construir o prédio. Alicerce, do alicerce, começou essa parte do alicerce, e agora já está em vias de começar a outra fase, que é a construção, a parte que a gente vê, né? Subir as paredes, tudo. Mas então, não tem previsão nada ainda, né? Não tem uma previsão assim, não vejo com rapidez. Mas mais importante, mas eu acho que o mais importante disso tudo é falar que foi resolvido. Você entendeu? Vai acontecer, não é? Da mesma forma que aconteceu com a Arena, da mesma forma que vai acontecer agora com o Marginal do Una. Tudo isso daí, o prefeito Rodrigo Axuxa, ele vai lá, resolve, traz as pessoas importantes para sentarem na mesa e resolve. Então, essa parte do Hospital Federal, ele está mais para a parte que já foi resolvido e é que a gente, agora é só aguardar um pouquinho mais de tempo para a construção. Legal. E antes da gente prosseguir aqui as perguntas, posso fazer uma perguntinha rapidinha do internauta? Pode. É o Ebert Bola. Ele é uma pergunta: por que a saúde não aumenta as campanhas de prevenção às doenças renais? É importante. Não, a gente faz isso aumentar. Então, é uma pergunta excelente. Uma pergunta excelente. Bom, aqui, vamos fazer a campanha então. Já aqui. Todo mundo tem que falar, mas ninguém quer fazer. Você entendeu? Tem que fazer dieta. Sim. Mas vamos falar mais sobre isso. Tem que comer menos açúcar, menos sal, praticar atividade física. Então a gente tem... Hoje, por que a gente tem, por exemplo, jovens com bastante índice de HIV? Se a gente for perguntar para o jovem, ele fala, sabe que precisa usar preservativo? Ah, sei. Tá aí, não usa? Não usa. Ah, não. Então, isso que é campanha. Falar que é importante sempre. Então, todas as unidades básicas de saúde, elas... o que aconteceu? Por que eu quis dizer do jovem e do HIV? Porque a gente tem uma população muito grande de pessoas com problemas renais. E na maioria das vezes é a condução do estilo de vida dela que está levando a isso, não é? Então, por exemplo, uso indiscriminado de medicamento,
Você vai na farmácia, compra facilmente o medicamento, que pode atacar o fígado, pode atacar o rim. Ah, mas nunca me deu problema. Não deu, mas vai dar. Pode dar no futuro. Não, vai dar. Vai dar. Então, se você usa sempre, por exemplo, anti-inflamatório, é um veneno para o corpo. Por isso que o médico que prescreve passa só por 8 dias, vai tomar junto com aquilo, depois não pode mais. Né? Então, são essas ações que a gente tem que sempre falar. Sim. Bem lembrado, o Herbert falou aqui, o Herbert Bola, bem lembrado, a gente tem que fazer campanhas de prevenção do diabetes, da pressão alta, que daí a gente também já paralelamente ajuda bastante essa problemática do doente renal. Sim. E a gente você falou um pouco do pronto-socorro, né, da Santa Casa. Eu queria saber como que tá a reforma lá, que a prefeitura tinha anunciado a reforma. Já começou a reforma já lá no pronto-socorro? Do pronto-socorro? Sim, foi. mas assim, a reforma do... Reformar o pronto-socorro é trocar a roda do carro com o carro andando, né? Porque eu não posso falar assim, gente, vamos parar o pronto-socorro que eu vou fazer reforma. Sim, não, você entendeu? Eu entendo. Não dá para fazer isso. Sim. Então, o que acontece? As adequações internas estão sendo já começaram. Para a gente poder remanejar o paciente vai ser atendido em tal lugar, para a gente poder pegar aquela sala. Então, a gente precisa primeiro adequar aquele lugar para ser a referência lá dentro onde vai ser o atendimento. Isso já está sendo feito. Legal. E agora um pouquinho, vamos falar também da aquisição de novas ambulâncias, né? Que Suzano falou. Já estão nas ruas, as ambulâncias? Já estão nas ruas. Quantas são? Você está falando de que ambulância? Tem ambulância que a gente recebeu do SAMU. Do SAMU, exato. Do SAMU a gente recebeu essas ambulâncias. Tem outras além da porque o que acontece? O SAMU, ele tem um consórcio que é lá de Mogi, Mogi toda a região, então é uma equipe, uma empresa que gerencia tudo aquilo lá. Sim. E nós de Suzano, não somos só Suzano, é Suzano Poá. É um convênio que a gente tem para poder ser também do jeito que recebe até mais recursos, consegue ter essa ambulância especializada. Então a gente recebeu essa ambulância, uma é para Suzano e uma foi para Poá. Né? Então a gente tem essas ambulâncias e é bom que agora a gente tem o quadro completo de ambulâncias e eu tenho uma ambulância também que fica de sobreaviso lá dentro do SAMU. O nosso SAMU também... Eu tenho até a prestação de contas minha do SAMU, é legal. Mas eu queria dar uma palavrinha para os nossos ouvintes, até para a gente deixar isso bem claro, que eu acho que o mais importante é a informação salva-vidas, né? Então a gente tem aqui, 2.142 ligações para o SAMU que foram trote. 2.000, você entendeu? Então a gente teve 3.500 atendimentos básicos e 309 atendimentos com a avançada. Nesse quadrimestre, segundo quadrimestre, 4 meses só. Né? E 228 ações que não precisou mandar ambulância, que é o médico no telefone já consegue orientar e resolve o problema e daí leva para algum outro lugar, passa no posto, vai para o pronto-socorro. Alto esse número aí de trotes? Alto número de trote. E eu queria deixar aqui um pedido para todo mundo. Quando for ligar para o SAMU de Suzano, como ele é aqui regional, Suzano Poá, tenta sempre ligar da casa, do telefone fixo. Porque do telefone fixo ele vai direto para o SAMU de Suzano. Porque se você liga do celular, ele vai pegar a antena lá de São Paulo, de Guarulhos, e daí ele vai entrar em contato. Então você perde tempo. Nossa, importante. Então é uma dica que eu dou. Então quando for ligar, liga do telefone fixo, para a gente já não perder tempo. Sim. É lógico que lá em São Paulo, quando atender, vai falar, não senhor, você precisa ligar de um telefone, vai avisar, vai dar essa informação. Mas vamos antecipar, né? Se aqui a gente tem essa oportunidade de falar com os ouvintes, então quando for ligar para o SAMU 192, tiver na rua, não tem como, liga e dá um jeito. Agilizar esse processo. Mas se puder, de onde tiver a casa, dá uma ligadinha da casa, do telefone fixo, que daí cai direto no nosso SAMU aqui. Sim. Vamos falar só um pouquinho sobre a carreta da mamografia, né? Que aconteceu lá no Largo da Feira. Isso. Teve alguns problemas, né? Na primeira semana, ficou parado. Mas é importante, né? Essas consultas, né? Esses atendimentos, quer dizer, consultas não, atendimentos. Exames. Exames realizados lá da carreta da mamografia. Queria que você comentasse também sobre... É a segunda vez que, na nossa gestão, né, que a carreta da mamografia vem, né,
é muito importante, com apoio até do deputado. O deputado Estevão sempre apoia, é importante também deixar claro que ele fez essa intervenção. O prefeito Rodrigo Axuxi sempre pede. O prefeito Rodrigo, eu falo que a cada ano a gente vem, eu conheço ele desde a infância, e cada ano a gente fica mais admirado de como ele consegue fazer essa gestão complexa de uma cidade. E a carreta de mamografia é só coisa positiva, né? E volta naquilo que eu falei, até os ouvintes que estão até agora acompanhando a gente entendem melhor, né? A mamografia, ela é um exame que o Estado faz pra gente. Sim. Né? A gente está aqui com os projetos de ter a nossa mamografia funcionando 100%, né? E até lá a gente precisa desse apoio do Estado. Mas é o mesmo jeito que a gente manda para Mogi, manda para São Paulo, manda para as outras cidades para fazer mamografia, o Estado veio até a cidade através da carreta, né? Para fazer esses exames de mamografia para a gente, que são sempre bem-vindos. E a mamografia é uma prevenção. E prevenção tem a ver com aquilo que a gente falou, de informação salva vidas. Então é muito simples, se a gente for parar para pensar, atividade física, dieta balanceada, não é? Comer menos sal. O açúcar, ele está sendo tratado como uma doença igual ao tabaco. Sim. E a gente precisa falar mais do açúcar, porque o açúcar, ele atrapalha o organismo como um todo, vai dar diabetes e pressão alta, né? O refrigerante, que tem muito açúcar. Então isso aí a gente não fala muito. Tem que falar mais. Então, nossos nutricionistas, eles falam isso, a rede tenta passar. A gente vai tentar agora também fazer a horta nas unidades básicas de saúde, através de um convênio lá com o pessoal que então, o seu Minoro foi lá conversar comigo. A gente vai ver se consegue fazer essa horta nas unidades para ensinar as pessoas a trocarem um pouco do sal por mais tempero. Sim. E se você puder fazer o tempero em casa, é melhor ainda. Para a gente fazer esse acompanhamento. E já tem esse projeto? Já. A gente já está encaminhando, ainda tá na fase de a gente estar pensando como a gente vai realizar, mas a gente está bem focado para que isso seria em todas as unidades daqui? O ideal é chegar em todas as unidades. A gente vai começar com um piloto e daí a gente vai ampliando. Legal. Mas a mamografia é isso daí, importante. Então, voltando, por que eu falei tudo isso, né? Porque a nossa obrigação, eu como secretário municipal de saúde, eu tenho que falar sempre da atenção primária. Sim. Né? Não vamos ter o problema, né? Então, aproveitando aí para todo mundo. Então, menos açúcar, menos sal, atividade física e exames. E esses para chegar no finalmente aqui, mamografia para a mulher, não é? Ela tem que fazer o exame de mamografia acima de 40, 50 anos. É obrigatório, porque o que mata a mulher? Câncer de mama e câncer de colo do útero. Isso aí, estatisticamente, é o que mais dá. Então, tem que tratar muito. Tá sempre atento. Então, fazer o exame ginecológico, né? O Papa Nicolau, e fazer o exame de mamografia. E o homem, o próstata. Então, se a gente faz isso e tem que fazer bem, a gente já segura muito dos problemas que a gente sabe que a maioria das pessoas vão ter. Ah, mas a pessoa teve um câncer de intestino raro. Poxa, é raro. Você entendeu? Então é difícil de a gente ficar fazendo isso em campanhas públicas assim, né? Mas o que a gente sabe que a maioria das pessoas a gente tem obrigação de falar e todo mundo tem também ter o interesse de saber. É importante fazer. E isso a gente começa a fazer também agora num projeto que chama Saúde na Escola. Porque a gente tem que explicar para as crianças tudo isso, que as crianças são multiplicadoras. E é um projeto que a gente também está desenvolvendo lá junto com o professor Leandro, da Secretaria de Educação, para a gente ir cada vez melhorando esse programa ao longo do tempo. Mesmo nesse Brasil sem recurso, não é? Com esse problema todo político. Tem que buscar uma alternativa. Suzano começou, a gente fez com muito capricho, com pouco recurso, e esses recursos que vêm são excelentes. Agradecer a todos os... Porque é importante falar, tem que agradecer o deputado que mandou o recurso, né? A gente tem deputado, tem o Márcio Alvino, tem o André do Prado, tem todos os outros deputados, o Estevão, que é aqui da cidade. Todos eles, eu falo que lá o Rodrigo ele deixou bem claro, Luiz, vamos lá, você está lá para fazer. Eu não sou filiado a partido, meu partido é saúde. Quem quiser ajudar é bem-vindo e a gente vai construindo. Tá certo. E vamos falar agora um pouquinho de vacinação contra sarampo, né? A cidade registrou até esse mês, sabe quantos casos, secretário? A gente tinha... Você tem 4 aí, né? 4. E eu queria saber como está funcionando a vacinação contra o sarampo. Está em todas as unidades? De qual horário?
a vacinação do sarampo, ela continua sendo feita. Mas eu vou falar, olha, vamos falar desses 4 casos. A gente tem duas crianças que têm menos de 1 ano de idade ali, em torno de 1 ano de idade, e 2 que têm em torno de 30. Esse é o foco da campanha. Por quê? Garantir a vacinação de todo mundo. Então o Estado, o Ministério da Saúde, eu tive o privilégio de conversar com o Ministro da Saúde no dia que ele estava lá no Butantã e a gente conversou um pouco de vacinação. Ainda não estava tendo esse grande surto do sarampo, mas já estava, então já estava sendo dito isso também. Diminuiu. Então a gente fez o sarampo tem 2 doses, tem que dar a primeira dose com 1 ano de idade e depois lá para frente. Diminuiu para dose 0. Por quê? Porque começou a perceber que as crianças que estavam sem essa vacina também estavam pegando a doença. Então era importante a gente vacinar a dose 0. Nesse surto, que depois volta para o normal, as 2 doses normais. Então a gente vê, tem que levar... Por que eu estou querendo falar bem claramente isso aqui? As mães, elas levam as crianças para fazer a primeira dose. Então eu tenho lá um índice de 95, 97% das mães, elas fazem a primeira dose do sarampo nos filhos, mas tem 60 e pouco na segunda dose. Então ele não fica completamente, se fizer só uma dose do sarampo, ele não fica completamente seguro contra o sarampo se fizer só a primeira dose. Então isso foi detectado no Brasil, não é só aqui em Suzano, no estado e no Brasil. Então a campanha ela avisa o quê? Veja a carteirinha de vacinação e vá fazer as 2 doses. E além disso, quem tem menos de 1 ano de idade pode fazer a dose 0. Então a campanha é essa, na verdade. Entendeu? Vê se você tem as 2 doses realizadas. Então é uma campanha de conscientização da importância de ter essa vacinação, né? E a gente vê sempre que cai sempre nesse grupo mesmo, dessas crianças que não tiveram a segunda. É lógico que todas as pessoas que tiveram a vacina, algumas tinham as doses completas, tudo certinho, mas mesmo assim tiveram o sarampo. Mas se não tivessem sido vacinadas, poderiam ter um sarampo muito mais grave. Né? Então isso é bom de deixar relatado. Então você que tem menos de 6 meses a 1 ano, a mãe que tem esse filho, leva para fazer a dose 0. Né? Depois vai fazer com 1 ano a dose 1. Depois de um tempo vai fazer a dose 2. Daí fica completo. Tá? E você que já não sabe, nós aqui, né? Então, vê na carteirinha de vacinação, pergunta para a mãe, se você fez uma dose só, vai lá e faz a outra. Se você tem acima de 39 anos, não precisa fazer a outra dose. Então, assim, não é que precise todo mundo vacinar, precisa todo mundo deixar a vacinação em ordem, correta, porque daí a gente consegue segurar o problema. É diferente da febre amarela, que ninguém tinha, né? Então era diferente. Então a gente ia no shopping, fazia à noite, vacinamos 99% na época. Veio até a TV para mostrar, porque a gente fazia ações noturnas em shopping. Tá? Então isso daí foi importantíssimo para vacinar. Em todos os postos, aberto final de semana. É diferente do sarampo. Do sarampo já está na carteirinha. Vamos fazer o que a gente precisa fazer. Então é meia culpa nossa de ter deixado a carteirinha não estar atualizada. E mudando um pouco de assunto, recentemente, né, o DSTF publicou também, Suzano tem 6.000 pacientes na fila de espera por uma cirurgia. Isso. Eu queria que você falasse quais providências, né, a secretaria está tomando sobre isso, né? Não, sim, a gente tinha o número era maior. A gente conseguiu melhorar muito na regulação. Você lembra de quanto era? Eu tenho uns números lá que eram absurdos, né? E isso daí isso que a gente senta, todos os secretários municipais de saúde sentam, faz as cobranças para o Estado, para a gente ter algumas cirurgias, o Estado não está disponibilizando, então a gente tem que ter um movimento político e todo mundo tem que saber disso, né? Eu vou dar um exemplo que a gente faz aqui em Suzano, no pronto-socorro. Cirurgia ortopédica, de emergência. Não era para a gente ter. Você entendeu? A gente tem, por quê? É uma decisão que a gente teve de que é mais barato
a gente contratar uma equipe de cirurgia e fazer a cirurgia ortopédica do que esperar o Estado resolver. Porque não tinha essa vaga. Sim. Então o paciente fica lá internado e fica se complicando, fica mais caro do que a gente ir lá e resolver. Então a gente resolveu. Essas outras cirurgias, quase 2.000 e poucas cirurgias são cirurgias de catarata. Por quê? Porque a gente fez em 2017 e não conseguiu fazer em 2018. Você entendeu? Por um problema burocrático de repasse de recursos. E agora já foi resolvido. Então a gente metade disso já se resolve. Sim. A outra metade é um tempo o Estado vai fazendo. Porque tem cirurgias que eles conseguem fazer sem demora e algumas cirurgias são mais demoradas. Então assim, mas se a gente for parar para pensar que de 300 mil habitantes atendidos num quadrimestre, de quase 1 milhão de consultas médicas por ano, não vai dar tudo isso, mas vai dar... Não, vai dar tudo isso, sim, quase. Vai dar 800 mil consultas médicas. Tudo que foi encaminhado, eu tenho certeza que não foi 6 mil. 6 mil é esse índice que fica aqui por baixo. São números grandiosos. Sim. Então, se a gente for parar para pensar, de 1,5 milhão de procedimentos realizados, né, em um quadrimestre, então vamos pensar, vezes 3, vai dar quase 4,5 milhões. De 4,5 milhões de procedimentos realizados, de quase 900 mil consultas, não é? Sim. Tem 6 mil aguardando a vaga, a gente tem um índice bom, né? É lógico que eu não fico satisfeito. Sim. Né? Mas vamos correr atrás para resolver isso daí. Sim. E o prefeito Rodrigo Axuxi anunciou a troca de toda a equipe da UTI, né, da Santa Casa. E a nova equipe com médicos do Albert Einstein e Beneficência Portuguesa, né? Eu queria que você falasse também desse assunto, como que está sendo, já trocou, como que está a questão da UTI de Suzano, da Santa Casa, né? É um assunto, esse daí é um assunto da Santa Casa de Suzano, né? Sim. Eu como secretário só verifiquei que havia essa necessidade, eles tinham um projeto para trocar, para melhorar a qualidade do atendimento, do serviço, que tinha alguns problemas com a vigilância, e para mim não tem problema nenhum. Para mim é sempre bem-vindo. Essa equipe que vem é uma equipe que tem médicos que trabalham em outras UTIs, são médicos especializados, e é sempre bom. Eu acho que foi produtivo, foi importante. Sim. A cidade ganhou com isso, eu acho. Foi importante. Legal. E antes da gente finalizar a entrevista, né, que já foram mais de 40 minutos de entrevista aqui. Não pode falar, não pode deixar. Informação, né, secretário? Eu falar de cada setor desse daí. Não, tem que falar mesmo. E antes da gente encerrar, eu queria fazer a última pergunta para você. É da distribuição de medicamentos. Como que funciona aqui em Suzano para o pessoal que está nos assistindo ficar um pouco mais... Tanto para as unidades quanto para a população, como que é feito? Então, é assim. Quando a gente chegou, a gente tinha 2 almoxarifados da saúde que tinham todos os apontamentos do Tribunal de Contas, você entendeu? Que não podia ficar naquele local, que era um local inadequado, que altas temperaturas, exposição à umidade, um monte não era informatizado, era meio um caos, na verdade, né? E a gente conseguiu fazer o Centro de Abastecimento Farmacêutico, que é o CAF. Isso. O CAF é um local próprio para isso. Então, assim, a gente deixa tudo organizado, ele está informatizado. Né? No Casa Branca, né? Isso, fica ali perto do Jardim Vitória. Mas é um local, não é um local para o público em geral ir, né? Lá, é um armazenamento que a gente tem. Então, o que acontece? Lá, do jeito que a gente conseguiu montar, a gente conseguiu informatizar a gestão do local, com farmacêuticos, técnicos que estão lá. Então, a gente distribui o medicamento para as unidades básicas de saúde e tem um controle melhor dos medicamentos, tem um controle melhor de quando o medicamento está começando a baixar do número do medicamento para a gente fazer a compra do medicamento, a previsão, e só foi um ganho extraordinário lá. Um local que ficou perfeito, lindo. A gente tem controle do que tem lá. Mas falta medicamento. Mas a gente tinha 15% de medicamento só. Sim. Hoje a gente está sempre mais de 90%. 100% dá? Não dá. Porque as regras burocráticas do setor público,
eles não me autorizam, por exemplo, a fazer uma compra de um medicamento que uma empresa, por exemplo, deixou de me entregar e a gente ainda notificou. Porque a empresa tem esse prazo para entregar. Sim. Então, a gente pode, com o tempo, e cada vez melhorando. Porque essa empresa, ela vai ser notificada, ela não vai poder participar da próxima compra. Então, na próxima, talvez venha uma empresa melhor que entregue os medicamentos que a gente compra. Que tem esse problema, existe, mas a gente está sempre correndo atrás, está sempre mais de 90. E, às vezes, também tem falta do sal. Todo medicamento ele é feito através de um sal, né? Aquele comprimido, ele tem aquela substância química que está lá dentro. Essa substância química às vezes falta no mundo. Falta aí. Daí não consegue, a empresa não consegue fabricar aquele medicamento. Sim. Acontece de vez em quando isso também. Então às vezes tem falta de medicamento por isso, que é mais raro, né? E tem falta de medicamento porque empresas não entregam. E daí a empresa não entrega, eu tenho que fazer uma outra licitação para conseguir comprar, para poder... Ah, é burocrático, é chato? Mas precisa, gente. Precisa, Você entendeu? Se não é assim, a gente não consegue ter o controle, né, que o setor público exige hoje no Brasil. Se a gente fosse, todo mundo fosse muito legal no Brasil, não precisava de nada. Sim. Né? A gente ia comprar e dar uma notinha, ia fazer tudo direitinho. A gente precisa ter esse controle e eu fico orgulhoso de fazer parte dessa gestão do prefeito Rodrigo Ajuste, que foi lá e falou, vamos fazer, porque tem que ter atendimento médico e remédio é uma coisa que não pode faltar. Sim, e parabéns pelo trabalho que está dando resultado. E, secretário, eu queria agradecer a sua participação aqui no DS Entrevista com a gente. E antes de finalizar a entrevista, eu queria que você mandasse uma mensagem para o nosso internauta que nos acompanhou até esse momento. E tá. Eu fico sempre muito feliz de poder falar do SUS, acho que vocês perceberam, né? Sim. Eu gosto muito do SUS, acho que a gente fala pouco do SUS. O SUS, o Brasil é o único país do mundo que atende gratuitamente num território continental. Não existe outro país do mundo que faz isso. Ah, é perfeito? Não é perfeito. Não é perfeito. Mas é o melhor. E a gente tem que melhorar a cada dia. Você entendeu? Sim. Então, você que vai na unidade básica de saúde, a gente está colocando uns totens lá na unidade para você também falar, gostei do atendimento, estava direito, foi lá. E as críticas são sempre positivas, sempre é bom ter crítica. Né? É lógico que a gente tem que dividir o que é crítica só por criticar e o que é crítica construtiva. As críticas construtivas, elas são muito boas. Então, vamos junto fazer essa construção da saúde de Suzano, que a saúde, ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer, mas um dia a gente morre. Sim. A gente tem que aprender a todo mundo junto, conversar mais, para a gente ter qualidade de vida nesse período que a gente passa aqui. Não? Então, assim, vá na unidade básica de saúde, faça o seu cartãozinho do SUS, né? Faça o seu exame preventivo e ajude a gente a construir a saúde que todos nós merecemos. É isso que eu acho. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até o final dessa entrevista e até a próxima entrevista. Até mais.